Então vamos lá, pessoal, boa tarde. Obrigada pela compreensão aí com esse baile da tecnologia, mas o Jordi me ligou aqui, aí deu tudo certo. Bom, quem que vai me ajudar? Victor, que vai me ajudar com a apresentação aí, Victor? Sí, Aline, yo la tengo preparada. Perfeito. Ótimo, eu vou tentar correr aqui. Primeiro foi riquíssimo, né, o que nosso amigo Ricardo compartilhou com a gente. Eu vou complementar um pouco, e até pelo pouco tempo que a gente tem, eu quero trazer esse tema, que é a perda da centralidade do automóvel, como uma reflexão, tá? Eu não tenho aqui a fórmula secreta, que às vezes a gente espera, quando a gente está vendo algum material, poxa, eu vou ter a solução agora de como tirar a centralização do automóvel da minha companhia. Não, eu vou trazer todo mundo para uma reflexão junto comigo sobre realmente se é só o automóvel que faz sentido para um gestor de frota leve, para uma frota leve, né? Então, Victor, podemos já entrar no próximo slide aí, na primeira parte. Essa frase de mobilidade, o que ela traz para mim, né? Que a gente pode se mover ou não. Né? A gente senta para pensar todos os dias a forma de se mover melhor e com menor custo. Isso é um grande fato. E quando a gente não encontra, quando a gente não entra nesse ponto de equilíbrio, a gente deixa de se mover. Esse é o fato. Então, eu quero reler para vocês essa frase, compartilhar e que isso entre também na cabeça de todo mundo. Tão importante quanto saber o que nos move é saber o que nos paralisa, né? O que nos imobiliza. E o automóvel, quando inventado, quando criado, foi para nos mover, foi para trazer mobilidade, foi para facilitar a nossa vida. Inicialmente, ali, você transportar... Inicialmente com uma brincadeira, né? O automóvel foi inventado pensando numa brincadeira. Depois a gente começou a usar isso para andar com a nossa família, para transportar a nossa família. E aí a gente descobriu um mundo de possibilidades, que era transportar pessoas de vários lugares e transportar até objetos, né? Fazer entregas com o automóvel. E por isso que a gente tem um cargo tão importante nas corporações, que é o gestor de frota leve, né? Por isso que nós temos uma indústria milionária automobilística, porque realmente o automóvel ele faz sentido, a tendência global é continuar crescendo o número de automóveis, obviamente que numa tangente tecnológica diferente, como o Ricardo compartilhou com a gente está falando já, a gente falou de um modelo lá a vapor, a gente veio, trouxe o motor para isso, a gente trouxe o combustível e agora a gente está falando no veículo elétrico. Então, a tendência é aumentar a quantidade, a gente não vai mais andar de carro, a gente vai andar só de bicicleta? Não. Só que há, sim, uma descentralização. E a minha provocação aqui é realmente a gente abrir a cabeça, expandir a mente para a descentralização, né? A gente não precisa se orgulhar só de ser um gestor de frota leve, de uma frota com um grande número de carros, né? Eu acho que o nosso orgulho vai começar a mudar um pouco. Vai ser quando você mostrar para a companhia outras formas de se mover, inclusive o automóvel. O que pode causar a imobilidade quando a gente fala especificamente de automóvel, né? Então, eu trouxe algumas coisas que vêm à nossa mente, que eu tenho certeza que se eu trouxesse aqui uma interação, vocês compartilhariam comigo um pouco dessa visão. Trânsito congestionado, né? Para quem mora aí nas grandes cidades, o pessoal que está em São Paulo, Cidade do México, né? A gente se espanta, tem várias outras cidades como exemplo, mas a gente se espanta com congestionamento, isso faz perder tempo com a família, perder qualidade de vida, e às vezes a gente deixa até de ir a algum lugar por conta disso. Vias obstruídas, porque nós temos um país gigante e também gigante em problemas. Ricardo estava comentando de como a gente está preparando a infraestrutura para receber o carro elétrico já, né? A gente já está um passo à frente, mas em algumas regiões do nosso país a gente ainda encontra problema de infraestrutura, seja uma via mal pavimentada, seja um local que é completamente terra. Então, tem muita coisa, tem muito problema ainda para resolver falando em infraestrutura, e que isso pode ser um fator de dificuldade para quando a gente pensa no automóvel. Falta de investimento, porque às vezes você começa um negócio ou você começa uma área, um projeto, e não tem um investimento muito grande para fazer, para você adquirir ou que é uma solução incrível dos veículos. E às vezes você até tem dinheiro, mas o custo não justifica, né? Poxa, é uma operação simples, eu queria que essa pessoa se movesse daqui para cá, não justifica um investimento tão alto com veículos. Então,
esses são pontos que, quando a gente pensa no automóvel único exclusivamente, são pontos que nos remetem a algo que pode trazer a imobilidade. E como é que eu resolvo isso? Como é que é a minha ação? Porque eu não vou arrumar uma rua quebrada, porque eu não vou conseguir descongestionar eu sozinha um trânsito, eu não vou conseguir fazer com que o custo faça sentido para a solução, quando a gente fala de um valor de veículo. Então, o que gestor de frotas, o que o profissional do setor pode fazer? Bem, eu vou pensar numa otimização logística. Só essa palavra já seria aqui 10, 15 minutos só para a gente começar a navegar nela. Otimização logística. Espera aí, eu vou falar de pessoas ou eu estou falando da entrega de itens? Quantidade, eu estou falando de várias pessoas, eu estou falando de uma pessoa. Então, se eu estou falando de várias pessoas, eu vou pensar, obviamente, em não dar vários veículos, eu vou pensar num ônibus, numa van. Se eu estou falando de uma pessoa, será que eu preciso de um veículo de passeio para 5 ou 4 passageiros? Então, são perguntas muito simples que não são fáceis de se resolver dentro de uma corporação, por experiência própria eu sei disso, mas que não pode ser esquecido. É a primeira conta que a gente tem que fazer. Quantidade de pessoas, é última milha ou não? Ah, tudo bem, eu vou transportar uma pessoa, é última milha, mas será que eu consigo fazer com que ela ande de patinete, de bicicleta? Tem ciclovia ali ou não? Então, a gente, como gestor dessa área, como profissional dessa área, seja como mercado fornecedor ou mercado que está gerindo a frota dentro de uma empresa, a gente tem que começar a refazer essas perguntas, e não só na nossa cabeça. A gente tem que começar a chamar para reflexão o nosso corpo diretivo todo. Porque acontece, sim, muitas vezes, eu tenho certeza que colegas compartilham comigo disso, de você oferecer um veículo para uma pessoa e ela faz deslocamento da última milha. Acontece. Ah, mas Aline, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar uma bicicleta para o meu diretor? Talvez não, mas por que não também? Aí você vai ter que enxergar o que é risco, né? Você vai arriscar a vida de um profissional? Você não vai? Você vai trazer melhoras, vai trazer satisfação ou não? Mas existem N, a gente vai falar no próximo slide, existem N soluções, né? Eu uso muito a bicicleta porque é algo que foi um boom gigante na China e ele chegou sendo um boom aqui em algumas grandes cidades do Brasil. Então, eu vivo falando da bicicleta porque alguns anos atrás a gente não imaginava trocar o nosso automóvel por uma bike. A gente não imaginava ir para a empresa não utilizando o nosso automóvel, mas sim pedindo via aplicativo um veículo. Então, essa provocação é para realmente a gente começar a abrir a cabeça que o gestor de frota leve tem que ser um gestor de soluções. O automóvel é uma grande solução, mas ele tem que ser específico. Ele não deve ser a única solução. Orçamento. Vamos pensar em orçamento. Você precisa. Poxa, eu acredito muito que o meu time de força de vendas, se ele fosse no cliente, se ele for o cliente aqui perto, eu tenho certeza que a reunião seria melhor, seria mais produtiva, mas eu não tenho um carro, eu não tenho orçamento para dar um carro para esse vendedor. Poxa, vamos pensar, como que a gente pode transportar esse vendedor para esse cliente? Tem que ser o carro? Ou se for, sim, um veículo, não, acho melhor ele chegar de veículo. Tem que ser o teu veículo? Pode ser alugado esse veículo? Pode ser um veículo de aplicativo? Então, a gente tem que pensar mais em soluções, tem espaço para pensar em soluções. E, assim, uma coisa que faz muito sentido para as companhias é o ROI. O quanto a gente está olhando o ROI. O time do Debole é um time que me ajudou muito aí na trajetória, para a gente sempre tentar entender o que estava fazendo sentido, né? A gente estava tendo retorno nesses veículos que a gente estava alugando. Em muitos casos a gente tem. Em muitos casos, a gente teve que repensar. E o mercado está preparado para isso, gente. Eu vou falar, às vezes você fala, poxa, mas devolver o carro para uma locadora que eu tenho, porque eu vou oferecer uma outra solução, é algo negativo. Não é. As locadoras estão empenhadas em nos ajudar a entender se realmente a gente fica com aquele carro. Eu já trabalhei num projeto de devolver centenas de veículos e eu tive o total apoio da locadora, porque a locadora, ela oferece uma solução e entende que se aquela solução não faz sentido para você, tá tudo bem a gente mudar o modo de trabalhar.
E o que isso leva? Leva a própria locadora de veículos te oferecer outras opções de mobilidade. Então, por isso que é importante a gente sempre estar e fazer essas perguntas que parecem básicas, mas a gente tem que se provocar. Então, assim, nesse primeiro slide, o que eu quero mais é trazer vocês e provocar vocês um pouquinho mais para a gente voltar e pensar nesses pontos. Para a gente fechar um pouco desse raciocínio, dessa provocação, Victor, se você puder passar para o próximo slide, por gentileza. 2 minutinhos. Perfeito, o suficiente para a gente encerrar. Eu trouxe aqui a imagem, né, do desenho do veículo que foi inventado lá, que foi presenteado aí para a humanidade em 1769, né, conhecida antes como a carroça a vapor. 1769. Antes disso, muitas coisas foram feitas, muitas grandes obras construídas, e depois disso a gente continuou construindo obras maiores ainda. Então, não foi só pelo carro. Antes do carro, a gente já conseguia grandes feitos, grandes construções. O carro ele veio ajudar isso e tornar tudo isso de forma mais rápida, mais viável e sustentável. Mas antes dele, haviam outros meios. Agora, ainda temos outros meios e a gente tem num formato de serviço ou de uma solução de modal. O que eu trouxe aqui, que eu descrevo como serviços, não são frases minhas, é o escopo e a descrição de algumas startups. O que essas startups fazem? São nomes diferentes, eu não trouxe o nome delas, mas aqui é a descrição do serviço de cada uma delas. Plataforma online para entrega de produtos em última milha. Eu não preciso mais ter o meu veículo próprio para isso. Plataforma online que conecta empresas que precisam transportar cargas com caminhoneiros. Poxa, então eu não preciso nem ir atrás de um caminhoneiro ou de um motorista de automóvel. Eu consigo, através de uma plataforma, unir necessidade com a entrega de alguém. Sem ativos próprios, uma startup utiliza tecnologia com frotas online, ajuda com fluxo logístico otimizado, roteirização e planejamento de entrega. Pega alguns motoristas de empresas muito pequenas ou motoristas autônomos, e essa startup ajuda com que ele otimize a roteirização, enfim, que ele se torne uma plataforma mais profissional. Especialista em ajudar transportadoras e operadores logísticos a venderem mais fretes através da transformação. É um outro tipo de assessoria. Então, mais uma vez, nem sempre eu preciso ter aquele automóvel. Eu posso buscar uma solução de serviço. Victor, se você puder dar mais um enter. Eu vi a pergunta da Laura aqui. Laura, vou explicar para você. Só concluindo aqui a solução de mobilidade. Bom, temos apps de compartilhamento, nós temos opções de bike, opções de patinete, temos opções de moto, veículos elétricos e veículos elétricos de baixa velocidade. Um colega, ele compartilhou no LinkedIn uma reportagem super interessante de um veículo de baixa velocidade elétrico em Toronto, no Canadá, que está sendo para fazer essa entrega de última milha de lanches. Então, poxa, ele é um cara que não precisou comprar um móvel, uma minivan, ele conseguiu com um carro elétrico, de baixa velocidade, com baixo custo, entregar os lanches na redondeira. A gente tem o drone e, obviamente, a gente tem o nosso maior ativo de mobilidade, que é o nosso corpo. E aí, Laura, compartilhando um pouquinho da última milha, vamos pensar assim, tudo que é perto da gente, né? Tudo que está num raio de quilômetro muito próximo. Então, quem começou a olhar muito a última milha? iFood, por exemplo, né? Ele é uma empresa que faz entregas de algo que está na tua cidade, na tua região. Então, você consegue pedir pelo iFood um lanche que vai ser entregue na tua casa, porque é muito perto, não precisa contratar um transporte específico de alimentação ou algo refrigerado para não estragar a tua comida. Então, pessoal que trabalha ali perto da Faria Lima, né? O pessoal brinca, os Faria Limers, que vão trabalhar de patinete, eles moram muito perto, alguns minutos do escritório, e eles conseguem se locomover aí, seja com corpo ou com patinete. Então, a última milha, ela tem crescido muito, os transportes de última milha, a tendência é crescer muito mais por conta do e-commerce, então o e-commerce está enorme. Você vai comprar da Amazon, não é a Amazon que vende, é o cara local, perto da tua cidade, perto da tua região. Então, o futuro
futuro está bem promissor aí para a última milha, sejam de pessoas que são perto do escritório ou para entregas. Enfim, eu sei que o tempo já excedeu aqui. Pode falar. Tenemos que acabar. Ya está, ya. Sí, perfecto. Bueno, ya estábamos. Ok, pues bueno. Disculpamos a la audiencia por los problemas técnicos, pero bueno, finalmente escuchar você y acho que fue interesante. De hecho, vos es con o Jordi que va a fechar este primer bloco del Congreso en portugués.